O moço chegou e ele está chamando o senhor. O moço aparece. Tudo bem? Opa. Depois você puxa a porta, né? Tá. Enviou para ser o seu mensageiro. Aqui nós estamos aqui com Lonice, o meu amigo, e que veio para dar uma palestra para nós. Eu apresento ele a vocês nesse momento, morador em Belo Horizonte, e que vai dar a palestra para nós aqui neste momento. Boa noite a todos, senhoras e senhores. Nós vamos fazer uma pequena leitura de uma mensagem aqui para começar e dar, apaziguar, né, o ímpeto das pessoas para que os mentores espirituais da casa possam começar a agir em todos nós e rezando, louvando a Deus, né, a Santa Joana d'Arc, a caboclos, ciganos, baianos, preto velho, né, a todos os mentores da casa para já preparar os nossos espíritos para possamos ter como receber as bênçãos que com certeza virão nessa noite. Já estamos na hora de mudar nossos paradigmas e, por fim, as encenações teatrais de adoração, onde as pessoas dizem ir ao culto, às sinagogas, igrejas, adorar a Deus, mas menosprezam o mesmo Deus nas vidas, como se este tivesse criado uma linha divisória entre o tempo e a oficina. A verdade é que ninguém pode separar suas horas perante si e dizer esta hora é para Deus, essa é para mim, esta ação é para Deus, esta é para mim. Toda a terra é seu altar de oração por louvá-lo nos templos e desprezá-los nas ruas. É que temos naufragado 1000 vezes. Mais uma Páscoa se aproxima e a simonia corre solto como em todas as outras festas religiosas. A Sexta-feira Santa chega e a humanidade desperta da sua letargia profunda. Mas é apenas por algumas horas, pois assim que o sol se põe, a humanidade retorna aos seus caminhos tortuosos. A cada Sexta-feira Santa, as pessoas param com seus afazeres para contemplar uma sombra coroada de espinhos. Espinhos estes que essas mesmas pessoas não quiseram tirar. Os homens interrompem seus negócios para dirigir-se ao templo, pedir ao Cristo mais lucros e confessar seus desenganos. Mas o rito nem bem termina e o telefone toca chamando para mais um negócio proveitoso. E as promessas ditas há pouco perdem seu valor de imediato. As mulheres distraídas pelo brilho da vida, apaixonadas por joias e vestidos, saem na Sexta-feira Santa para as suas casas para as procissões. Mas mal acaba a cerimônia e todos voltam aos seus caminhos entre risadas e comentários desairosos. Foi apenas mais uma cerimônia religiosa, assim como tantas outras. E nisso se resume as religiões de adoração exterior, onde as pessoas levantam suas mãos em direção aos céus, mas seu coração jaz adormecido nas trevas pantanosas da maledicência, da inveja, do ciúme e da falsidade. De que adianta aceitar a religião, mas não praticar? Bradar bem alto para todos ouvir Jesus. Jesus, mas o continuar com os ouvidos do coração surdo para suas mensagens. Aonde tudo vai bem, se tem milagres. Onde Jesus paga contas atrasadas, onde Jesus é o proprietário de carros, de casa, dá isto ou aquilo, é o crente, só precisa para usufruir todas as regalias,
contribuir com o dízimo. Quem interessa o que ele disse sobre a humildade, o amor ao próximo, a fé do tamanho de um grão de mostarda, etc, etc. Se esta igreja não tiver o que eu busco, existe 1000 outras para eu garimpar. E assim segue os garimpeiros dos milagres, saltitando de igrejas em igrejas, de religião em religiões, em busca de conforto material. Por isso, a doutrina espírita segue seu caminho meio que no anonimato, pois não faz milagres, mas não promete curas, não oferece um lugar especial no céu. A única coisa que oferece é uma escolha: ou ficar no passado apegado ao materialismo dos rituais, dos mitos e da voracidade carnal, ou buscar o espírito e seu poder na espiritualidade pura que a doutrina oferece. O Espiritismo tem por finalidade libertar o espírito humano do vício da matéria para que ele possa alçar o voo da transcendência. A religião espírita não comporta lamúrias e ladainhas, nem exige de seus adeptos atitudes formais, voz modulada, gestos artificiais e estudados. A religião verdadeira não está nos templos, nas igrejas, mas no coração do homem, na forma de uma lei fundamental da natureza humana, a lei de adoração, que leva o homem a adorar a Deus no recesso de si mesmo, sem alardes nem fantasias. A verdade é que o mundo celebra o nome de Jesus e as tradições que os séculos teceram em volta de seu nome, mas ele permanece um estrangeiro, percorrendo o mundo e atravessando as religiões sem encontrar entre os povos que o compreenda a sua verdade. Que todos sejam muito bem-vindos e tenhamos uma boa noite de trabalho. Para vir fazer a palestra, eu achei, puxa vida, uma coisa muito bacana, né? Quando eu vejo tanta gente assim, eu acho que se colocar uma fralda geriátrica eu molho, porque eu estou um pouco nervoso. Porque eu não estava preparado para falar para tantas pessoas. E como a gente está falando em doutrina espírita, a gente não vai fugir do Evangelho do Cristo, que é a base da doutrina. E o nosso tema de hoje vai ser o que a nossa irmã comentou, a respeito de vivenciar a doutrina, vivenciar os ensinamentos do Cristo. E como vivenciar os ensinamentos do Cristo, se não começarmos fazendo isso bem dentro da gente, que é através da prece, da oração, o que a gente conhece habitualmente como rezar. E o Cristo, durante o seu apostolado aqui em nosso meio, ele, por diversas passagens, ele nos incitou, nos orientou a nos mantermos em comunhão com os ensinamentos do Pai. E eu vou pegar aqui em Mateus capítulo 7, versículo de 7 a 11, onde diz o seguinte: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto, pois todo o que pede, recebe. Vejam bem, gente, o Cristo está falando para a gente, todo aquele que pede, recebe. Vocês têm dúvida de tudo que a gente pede, a gente recebe? A gente vai falar aqui hoje, em muitas oportunidades, a gente pede e às vezes a gente não recebe, mas a gente não recebe aquilo que a gente pediu, mas de uma outra maneira a gente é atendido, e a gente vai falar a respeito disso. Batei e vos será aberto, pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, acha, e ao que bate, se lhe abrirá. Quem dentre vós dará uma pedra ao seu filho, se este lhe pedir pão? Ou lhe dará uma cobra, se este lhe pedir peixe? Ora, se vós que sois maus, nós somos maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, quer dizer, o nosso Pai maior, Deus, não é? Quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedem. Isso foi o que o Cristo trouxe para a gente lá em Mateus.
Aí a gente anda um pouquinho mais em outro evangelista, em Marcos. Marcos traz para a gente aqui, na parábola da figueira estéril, que nós devemos recordar. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, teve fome. Ao ver à distância uma figueira coberta de folhagem, foi ver se acharia algum fruto, mas nada encontrou senão folhas, pois não era tempo de figos. Dirigindo-se à árvore, disse: ninguém jamais coma do teu fruto. E seus discípulos o ouviam. Bom, mais para frente, quando ele fala isso, eu acabei me perdendo aqui, mas o que eu quis dizer com isso, gente? Todos nós somos dotados de um espírito, e todos nós acreditamos nisso porque somos espíritas, e de alguma maneira acreditamos que todos nós temos alma. E temos alma porque quando a gente está encarnado a gente tem a alma, e quando a gente desencarna a gente passa a ser espírito. E o nosso espírito, tudo aquilo que nós vivenciamos aqui no nosso dia a dia, fica gravado. As nossas boas ações, as conversas que nós tivemos. Então tudo isso fica gravado. Quando a gente desencarna, o que acontece? O corpo vai para debaixo da terra. Porém, a nossa alma, e aí quando a gente desencarna passa a ser espírito, guarda todos aqueles registros. E o contato entre plano físico e plano espiritual. Então quando a gente está fazendo prece, gente, o que acontece? Os nossos chakras aqui, os nossos canais, eles vão se abrindo. E a gente se coloca de contato direto com o plano espiritual. E aí, como é que esse contato ocorre? Olha só, quando o peixe está nadando, que ele está dentro da água, a água é o meio de comunicação do peixe. E para a gente, aqui nisso que a gente chama de ar, existe uma substância chamada fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico universal, para que ele serve? Além de nutrir o nosso corpo, além de nutrir o nosso organismo, ele serve para a propagação. Vocês imaginam, quando eu estou falando aqui, vocês estão ouvindo a minha voz, porque o ar permite que a ressonância passe. Da mesma maneira, esse fluido cósmico universal, quando a gente está fazendo prece, ele leva, vocês se lembram bem daquelas ondas de rádio? Quando a antena está soltando as ondas de rádio que o rádio está recebendo, a onda de rádio ela não vai propagando em ondas circulares? A onda de rádio ela vai propagando, aí lá do outro lado o rádio recebe aquela onda. Da mesma maneira, somos nós quando estamos fazendo prece. Através da nossa vontade, a gente começa a emitir vibrações. Essas vibrações, o nosso pensamento é energia. E todo mundo aqui já foi criança e lembra da mãe falar assim, né? Pensamento é energia. Cuidado, as palavras tomam força. As palavras têm poder. E as coisas se realizam. Tudo isso por quê, gente? Lá do outro lado, lá no plano espiritual, nós temos os nossos amigos espirituais que recebem o nosso pensamento. De que maneira? A pineal se abre, a gente começa a pensar através da vontade, a gente começa a emitir ondas, essas ondas chegam até o seu destino. Os casais de namorado às vezes ligam assim: nossa amor, estava com uma saudade de você, pensei em você agora. O que é isso, gente? Se não essa força que a gente tem dentro da gente, a gente emite pensamento e o pensamento é recebido do outro lado. Tão imperfeito que ainda somos, o que acontece? Às vezes a gente lembra de uma pessoa, a gente sente aquela saudade da pessoa, mas a gente fala: bom, depois eu encontro, depois eu ligo. A gente não, na hora, a gente não pega o telefone e fala: pensei em você. Às vezes, quando a gente lembrar de uma pessoa, se a gente pegar o telefone e ligar, a outra pessoa fala: também pensei em você aqui agora. Mas como a gente ainda é muito imperfeito, a matéria ainda é muito grosseira, a gente não consegue perceber a sutileza desse gesto de pegar o telefone e ligar. Ele nos atende.
E para desencarnado? E aí, gente, a gente vem falar o seguinte: é extremamente perigoso pensamentos julgados ao léu, pensamentos julgados para cima, pensamentos que não sejam de positivismo, pensamento de otimismo, pensamento voltado para o Evangelho do Cristo. Por quê? Quando eu faço uma oração, uma prece, os bons espíritos, espíritos amigos nos escutam e não vêm ao nosso socorro, quando a gente pensa coisa ruim, gente, com certeza algum espírito capta isso. E pela lei de afinidade, ele vai se aproximar da gente. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente fala. Concordam? Porque se a gente não pensar coisa positiva, às vezes irmãos menos felizes, irmãos sofredores, lá do outro lado da vida, vão captar esse pensamento. E às vezes eles se afinizam, se harmonizam com esse pensamento e vão colar em nós. E muitas vezes a gente fala assim: nossa, eu estou com uma dor de cabeça, mas às vezes não é uma dor de cabeça minha. É uma dor de cabeça de um irmão que se aproximou de mim e que captou esse pensamento. E aí, gente, a gente tem que ter cuidado. Porque da mesma maneira que a prece enobrece, engrandece, chega até os nossos amigos espirituais, também esses pensamentos menos felizes que a gente tem, chega a alguém em algum lugar. E isso pode trazer grandes dissabores, grandes perseguições, obsessões, subjugações para a gente, ok? E seguindo essa linha de raciocínio, o espírito Jaqueline, no livro chamado A Casa do Auxílio, traz para a gente o seguinte: lá no outro plano da vida, nas colônias aos quais cada um de nós aqui estamos vinculados lá no plano espiritual, tem lá um departamento de prece. O que acontece nesse departamento de prece? Nesse departamento de prece, as nossas preces são ouvidas e alguém fica lá anotando, alguém anota o nosso pedido. André Luiz, bom, continuando esse argumento, alguém anota a nossa prece. E aí, essa prece é repassada para um grupo de tarefeiros que vem ao nosso socorro, que vem ao nosso auxílio. E quando a gente fala cuidado com o que pede, com o que fala, imagina vocês uma coisa: eu sou uma pessoa, e aí agora é um mero exemplo, eu não sou assim não, tá? Imagina eu uma pessoa desequilibrada, uma pessoa que tem determinados vícios, e por uma infelicidade um dia eu excedi um pouquinho no álcool e peguei o carro e saí, atropelei um monte de gente, tá certo? E aí, gente, eu criei uma dívida kármica. E isso tira de mim qualquer merecimento a coisas positivas que eu possa ter. Porque no momento de desequilíbrio, no momento de delírio, eu acabei indo contra as leis naturais. E aí, eu faço uma prece para ganhar um dinheiro na loteria. E aí eu pergunto para vocês: eu tenho merecimento de ter uma riqueza, uma fortuna na mão? Eu não tenho merecimento porque a riqueza, ao invés de me julgar para cima, vai me julgar para baixo. Por quê? Se eu tenho a riqueza, eu vou fazer mau uso dela. E aí, gente, eu passo a não ter merecimento. Tá certo? E aí, eu criei, nas pesquisas, eu criei uma representação gráfica de como funciona a prece. Tá certo? Como é que funciona a prece? Olha só. A gente entra em oração, a gente entra em prece, a gente começa a rezar, a nossa prece vai lá para cima, aí os amigos espirituais anotam as nossas preces e falam assim: vamos lá embaixo, vamos lá ver o que esse cidadão está pedindo. E aí, isso é uma coisa muito interessante, gente, porque a minha prece, quando os amigos espirituais vêm ao meu socorro, eles já sabem quem é o Ulisses. Eles já sabem se o meu pedido vai ser útil. Será que vai ser útil para meus irmãos? Será que vai ser útil para mim? Quem que vai beneficiar? Vai beneficiar todo mundo ou só a mim? Eu tenho merecimento? E aí, gente, quando eu peguei o carro alcoolizado e atropelei um monte de gente, eu perdi todo aquele merecimento que eu poderia ter. Tá certo? Com isso, gente, eu passo a não ter uma coisa de extrema
André Luiz, em uma de suas obras, diz o seguinte: nenhuma prece fica sem ser atendida. Nenhuma. E aí vem o detalhe. Eu tenho merecimento? Se eu não tenho merecimento, a minha prece não vai ser atendida. Não do jeito que eu quero. Não da maneira que eu pedi. Mas aí, a gente pensa de uma outra maneira. Vamos imaginar o seguinte. Numa encarnação passada, eu fui um curisco. Eu aprontei, fiz, aconteci. Eu era o cidadão da pá virada. E aí, eu reencarno. Eu reencarno com um problema terrível de fígado, problema de coração. Tudo isso fruto de quê? Fruto dos meus desequilíbrios anteriores. Porque em vidas anteriores eu era desequilibrado, eu era desarmonizado, eu não estava em conformidade com as leis do Cristo, com as leis divinas. E aí o que que acontece? Eu vou deixar isso aqui, gente. Ver se é bom, infelizmente não vai dar para todo mundo ver, tá? Mas olha só, eu tenho um problema gravíssimo de saúde, tá certo? Eu tenho um problema grave. E eu começo a fazer prece, eu entro em prece e peço: meu Pai, estou enfermo, estou abatido. Eu gostaria muito que a minha vida fosse diferente, me auxilie. Minha prece vai lá para cima. Os amigos espirituais pegam a minha ficha corrida. Aí falam: Ulisses, lá atrás, você era uma pessoa desequilibrada, desregrada, uma pessoa que não vivenciou os ensinamentos do Cristo. Portanto, essa enfermidade que você tem no momento, ela é necessária para que você possa expurgar do seu espírito toda essa dificuldade, todo esse desregramento, todo esse desequilíbrio que você teve lá atrás. E aí, gente, o que vai acontecer? Eu vou ser curado? A minha prece sobe, a minha prece vai até o Pai, a minha prece vai até o Criador. De posse da minha folha corrida, ele fala: olha, lá na encarnação passada, você abusou, agora você precisa dessa doença. Mas aí, gente, vem a misericórdia divina. Eu não tenho merecimento para ter a cura. Eu preciso dessa dificuldade. Mas aí vocês imaginam o seguinte: a dificuldade é minha, não é verdade? A minha esposa tem que sofrer essas dificuldades? Minha esposa não precisa passar por isso, porque a dificuldade é minha. Mas aí, gente, os amigos espirituais chegam até a minha esposa e falam: olha, ele está passando por um momento de provação, então é necessário que você o ajude. A minha prece para ter a cura não vai ser atendida, mas eles vêm em meu auxílio de que maneira? Colocando do meu lado uma companheira paciente, resignada, que aguenta um velho gagar, não é verdade? Porque lá atrás eu fui um curisco. Hoje eu estou ali dando maior trabalho para ela. Então ela fala, eles chegam perto dela e falam: olha, tem paciência com ele, cuida dele, porque isso é mérito para você. Porque a doença vai ser prejudicial para ele, é mérito seu, por estar ajudando um irmão enfermo. Mas ele tem que passar por isso. Então, gente, cuidado com o que nós vamos fazer hoje, porque o livro da vida de ninguém está desenhado, não. Preste atenção nisso. Ninguém está fadado a sofrer eternamente. Através da nossa conduta hoje, agora, a gente pode estar escrevendo o livro da nossa vida amanhã. De que maneira que nós fazemos isso? Uma pessoa caridosa, uma pessoa bondosa, que se lembra sempre de reverenciar o Criador, o Pai, merece. Se o Pai permitisse que eu, uma pessoa boa, uma pessoa honesta, uma pessoa cristã, que procuro vivenciar os ensinamentos do Cristo, se o Pai permitisse que alguma coisa ruim acontecesse comigo, a gente estaria negando a bondade do Pai, do Criador. Vocês concordam? Porque Deus não é infinitamente bom, justo e soberano? Por que Ele deixaria uma de suas ovelhas cair, sofrer? E aí a gente abre um parênteses de todo tamanho. Muitas vezes o sofrimento vem até nós porque o Pai quer nos testar para verificar a nossa resignação, a nossa abnegação, o nosso devotamento.
E quando isso chega a acontecer, gente, é porque o Pai permite. Não cai uma folha na natureza sem que seja do conhecimento e nem da permissão do Pai. E com isso, eu vou recorrer aqui ao Evangelho segundo o Espiritismo, num capítulo chamado Pedi e Obtereis, que faz referência a tudo isso que a gente leu aqui. E nesse capítulo, nessa instrução que os nossos amigos espirituais trazem para a gente, nós vamos ver aqui a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, que foi isso que eu comentei. A pineal, os nossos chakras se abrem, os nossos canais de comunicação com o plano espiritual se abrem, através do fluido cósmico universal, o nosso pensamento vai até os amigos espirituais e lá eles vão anotar o nosso pedido, ok? Seja quando o ser chamado vem ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento o alcança. Para se inteirar do que se passa nessa circunstância, é preciso mentalizar todos os seres encarnados e desencarnados. Ou seja, gente, quando a gente vai fazer prece, vamos entrar em prece. A gente faz prece só por quem morreu? A gente faz prece por quem está vivo também. Porque quem precisa de oração é quem está vivo, não é verdade? E eu lembro de uma coisa interessante, muito engraçada. Minha mãe falava assim, você está precisando mais de couro do que de comer. Ela falava para mim. E hoje eu retifico o que minha mãe falava. A gente está precisando mais de oração, de prece, do que de comer. Tá certo? Porque as coisas têm sido muito difíceis para todos nós aqui. A Terra está passando por um momento de prova e expiação, saindo desse ciclo de prova e expiação, entrando num período de regeneração. E o que acontece nessa passagem, gente? Aqui, no nosso meio, aquele que for ruim, aquele que for mal, aquele que estiver causando desequilíbrio, aquele que estiver trazendo dificuldade, servindo de empecilho para a evolução dos demais, aquele não vai poder continuar aqui. E aí, a gente se lembra o seguinte, todo mundo já assistiu aqueles programas que faziam menção à época das cavernas? Imagina, gente, a gente indo para um planeta onde a gente tem que comer carne crua, morar em caverna, não tem banho quente, não tem panela, não tem micro-ondas, não tem televisão. A gente ainda anda igual macaco, abaixado, de quatro. Imagina que sofrimento que é. Nós estamos chegando num ponto aqui, gente, que a gente vai abrir os braços e a gente vai se alimentar do sol, do ar. A gente está caminhando para isso. Então vamos todo mundo que estamos vivenciando esse momento, buscar estarmos em comunhão, em acordo com o que Cristo deixou aqui. Porque ninguém que está aqui foi criado para sofrer, ninguém foi criado para ser feliz. A gente só é infeliz, a gente só sofre quando a gente se afasta dos ensinamentos do Cristo, ok? Então vamos continuar aqui. Para se inteirar do que se passa nessa circunstância, é preciso mentalizar todos os seres, encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido cósmico universal, que ocupa o espaço, como o somos neste mundo na atmosfera. Esse fluido recebe o impulso da vontade, ou seja, a minha vontade de me colocar em contato, de mandar uma oração, de mandar uma prece para o meu anjo de devoção, São Judas Tadeu, Santa Joana d'Arc, São Tomás de Aquino, Nossa Senhora, tá certo? E a gente vai lembrar aqui, gente, o seguinte, olha só, nós, cada um de nós aqui, encarnados que estamos agora, desencarnados somos um espírito. E quando esses seres que nós mandamos uma oração para ele, para pedir ajuda, vamos lembrar, eles já tiveram aqui, já tiveram as mesmas dificuldades que nós. Então é o seguinte, quando Jesus falou, vós, se quiserdes, sois deuses, ele quis dizer o seguinte, vocês por enquanto estão encarnados, mas um dia vocês vão deixar de estar. E para vocês
serem deuses lá do outro lado, a gente precisa fazer uma base sólida aqui, vivenciar, arregaçar as mangas e vivenciar o Evangelho. Todo mundo aqui se lembra do primeiro mandamento lá da lei de Deus? Amar a Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. E quando a gente fala amar ao teu próximo, a gente lembra o seguinte: quem é o meu próximo? A minha esposa que está dentro da minha casa comigo, o meu filho, que às vezes é problemático, e eu não posso deixar o meu filho desviar para o mundo da perdição, eu não posso, porque ele é o meu próximo. E não adianta nada eu sair para ajudar lá fora e dentro da minha casa está uma baderna, uma bagunça. Pai não combina com a esposa, pai não combina com o filho, filho não combina com os pais. Como é que eu posso sair para fazer alguma coisa grande, gente, se ali no micro, naquele pequenininho que é onde deveria ser o mais fácil, eu não estou conseguindo? E para isso, gente, a gente tem que começar a fazer o seguinte: trazer o Cristo para dentro da casa da gente. De que maneira? Através da oração, através da prece, ok? Vamos buscar. E quando a gente fala o Cristo, a gente lembra o seguinte: vocês já imaginaram o tamanho que é o universo? Planetas, galáxias. Vocês imaginam que o Cristo, ele vai estar próximo de mim? O Cristo não vai estar próximo de mim, ele vai falar assim para todos os espíritos, todos os amigos espirituais, falar: olha, cada um de vocês vai lá embaixo e toma conta de um daqueles que estão lá, porque eu vou reger o universo, eu vou tomar conta do universo. E aí o que o Cristo fez? Ele deixou pra gente aqui a cartilha, falar: ó, segue isso aqui que você vai ser feliz. E aí, designou o meu anjo da guarda para tomar conta de mim. Cada um tem um anjo da guarda, não tem? Mas anjo da guarda mesmo. E aí, a gente vai um pouquinho mais além. A casa de cada um de nós, a casa onde a gente mora, o teto onde a gente mora, a casa de cada um tem um mentor, um amigo espiritual que está ali tomando conta. Ou a gente acha que quando a gente sai, esquece tudo aberto, fica realmente aberto. Tem aqueles amigos espirituais que protegem o lar e que impedem que malfeitores desencarnados entrem lá dentro e apontem a ruaça, que malfeitores encarnados entrem lá dentro e façam coisas ruins na nossa casa, tá certo? Então olha só, a gente tem um anjo da guarda, a gente tem, o nosso lar tem um mentor. Todo mundo aqui já se lembra e fala assim: ah, eu vou ali na esquina fazer um despacho. Vocês já ouviram falar isso? Sabe para quem que eles oferecem esse despacho? Para o mentor da rua, gente. Para o mentor da rua. Então a rua de cada um de nós, cada rua que a gente mora, tem um mentor, tem um anjo protetor que está ali. Se o meu lar está desequilibrado, o lar do meu vizinho está desequilibrado, e o outro também, e o outro também, como é que o mentor da rua vai estar, gente? Vai estar para baixo, não é? E vocês acham que ele vai conseguir proteger a casa de todo mundo? Não vai. Então por isso, gente, por isso é que a gente tem que dar força para quem nos ajuda. E quando eu digo que o Cristo, ele não está particularmente com cada um de nós, é porque o universo é muito grande. Mas o que ele faz? Ele determinou um anjo da guarda, um mentor para minha casa, um mentor para minha rua, um mentor da minha comunidade, porque a nossa comunidade tem um mentor que toma conta. E aí a gente para pensar. O Cristo determinou tanto amigo espiritual para tomar conta comigo, para tomar conta de mim e de tudo aquilo, de todo aquele lugar onde eu vivo e de tudo que eu faço. A gente precisa de mais proteção do que isso? E aí, gente, vem a misericórdia divina. O Cristo habita dentro de nós. Ele não está físico, ele não está, o espírito dele não está aqui, porque ele está tomando conta do universo inteiro. Mas ele deixou o código dele e mais uma série de amigos espirituais tomando conta. E aí, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma coisa muito bacana, gente. Sublime, é uma coisa extraordinária. Olha só para vocês verem, tem só que achar aqui. Isso tudo é o nervosismo, vocês já viram, né? Seu Manuel, o senhor pregou uma peça em mim, o senhor não falou que era tanta gente, seu Manuel? Mas eu fico para o nosso santo de devoção, para o nosso... Quando a gente joga uma prece para cima,
o que acontece? Todo mundo sabe que nada aqui no nosso meio acontece sem que seja do conhecimento de Deus e da vontade de Deus. Deus é onisciente, sabe de tudo, onipresente, está em todo lugar e onipotente, tudo pode. Então o que acontece? Quando a gente faz uma prece, a gente fala assim: São Judas Tadeu, eu tenho uma causa impossível, me ajuda. A gente dirigiu essa prece a quem? São Judas Tadeu, um santo, um anjo, um espírito que já foi como nós. Só que hoje, como é que ele está? Uma condição moral bastante elevada, não é? Por isso que ele é santo, por isso que ele é anjo. Mas aí a gente não pode esquecer. Não vamos colocar ele muito lá em cima, não, porque senão a gente só fica debaixo. E a nossa tendência, gente, é fazer o que o Cristo disse. Deus intercede por nós, que foi o que estava naquele gráfico. Aí acontece a intercessão. E para algum amigo espiritual específico, esse amigo espiritual leva a prece ao conhecimento de Deus. E agora, gente, para quebrar um pouquinho, quem aqui já começou a fazer prece na hora de dormir, foi fazendo, e nem lembra como terminou? Tem alguém aqui? Pois é. Então eu vou dar uma notícia sensacional para você. Para que eu faça a prece, é preciso que eu tenha vontade. E a vontade, ela é um atributo do espírito, da alma. A vontade é um atributo da alma. Então, o que acontece? Quando eu estou fazendo a prece deitado e eu durmo, quem está repousando? O corpo ou o espírito? O corpo. O que acontece com o espírito? Continua. A gente comenta, faz o comentário da leitura, depois a gente vai pegar uma outra obra para a gente buscar subsídio. E aqui, no item 8 aí, diz o seguinte, olha, ler outras mensagens, sugestão, pão nosso, vinha de luz, fonte viva, caminho, verdade e vida, coragem, alvorada cristã, Jesus do lar. E aí, a gente faz da mesma maneira, a gente lê, abre de maneira aleatória, lê, faz um comentário, tá certo? Lembrando que vai ser sempre o seguinte, gente, a mão da espiritualidade amiga está ali. O que abrir no Evangelho, o que abrir na primeira leitura, durante os milênios de nossas encarnações. Vamos pedir a Jesus que permaneça sempre conosco, abençoe o nosso lar, os lares dos nossos amigos, vizinhos, familiares. Vamos pedir de maneira especial para os nossos mentores, para aqueles amigos que estão nos auxiliando, nos amparando nessa encarnação. Que o Mestre fortaleça esses amigos espirituais e que possamos todos nos encontrar um dia nas moradas dos bem-aventurados. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Fica aqui o meu agradecimento. Eu vou matar essas palmas que vocês deram para mim. Eu vou fazer com que caiam pétalas de amor no coração de vocês. Porque essas palmas é o reconhecimento. E eu sou imperfeito, eu não mereço isso não. Não faço isso não. Jesus abençoe todo mundo, tá? Olha, agradecendo a esse nosso irmão que veio hoje trazer para todos nós esse ensinamento muito profundo e que nos dá condições de entender quem somos nós e o que viemos fazer aqui na Terra. Nós não somos principiantes, nós já tivemos vidas anteriores. Estamos aqui para resgatar ou para conhecer e ser perdoado de todas as nossas falhas, porque se estamos aqui é porque precisamos vir para redimir a culpa do nosso antepassado. Nós tivemos uma vida que somos inconscientes em relação a ela. Às vezes sofrendo demais, às vezes choramos demais, às vezes gritamos, até ameaçamos céu e terra, até mesmo Deus. Quem é o Senhor? Aonde o Senhor está? O que estou fazendo aqui, nesta terra, sofrendo? O Senhor, Ele
te enviou para a terra, porque aqui se faz, aqui se paga. Você pisou muito, você esmagou muito. Hoje a sua dor é simplesmente te mostrando o caminho do amor. O amor é tão profundo, é tão puro, é que ele nos transforma em um ser conhecedor da verdade. Porque essa verdade, ela atua dentro do nosso coração. Hoje, vocês viram aqui como exemplo, o que adianta você gritar de tanta alegria e dizer, eu tenho poderes com o seu poder. Você está aqui na terra, você é manipulado, você sofre e faz sofrer. Você chora e vê pessoas chorar. Então, o que somos? Afinal de contas, o que somos? De onde viemos e para onde vamos? Todas as respostas vocês tiveram. Tiveram porque o Ulisses pregou isso para vocês. Isso simplesmente mostra que você não é o dono de todos os poderes. Mesmo você que está no trono, Senhor. Mesmo você que representa o nosso país. Mesmo você que está com toda a sabedoria, que teve o poder de se diplomar. Você não é dono da verdade, porque você está no mundo da mentira. Esse mundo nosso aqui é da mentira, esse mundo aqui é do sofrimento, esse mundo aqui é do reconhecimento. E cada um de vocês tem que reconhecer. Só assim que vamos merecer caminhar em direção ao nosso Pai. Só assim que vamos saber quem somos nós. Só assim, porque não adianta você dizer eu sou imortal porque não são. Não adianta você dizer eu sou feliz porque você não é completo. Porque não tem como se completar a felicidade em cima desta terra se você não te encontrou, se você não sabe quem você é, o que você veio fazer aqui na terra. Portanto, minha gente, a você que está aqui hoje perguntando você mesmo em silêncio, por que meu amor me deixou? Você que está aqui nesse instante dizendo, por que as coisas acontecem como aconteceu comigo? Eu perdi, muitas coisas minhas foram embora e eu não tenho como recuperar. E por quê? E muitos de vocês estão perguntando, por que meu parente morreu assassinado, por que morreu de acidente e por que eu estou doente e não tenho uma forma sensata, uma forma certa para que o médico pode diagnosticar a minha doença e me curar imediatamente. Porque são perguntas em vão. Você deve unicamente dizer, meu Deus, o que fiz para merecer tal suplício? Então me ensina, me conte, porque eu quero o seu perdão. Eu preciso do seu perdão. Então, vocês encontrarão uma solução ou uma resposta. Terá esta resposta. Com certeza, vocês terão esta resposta. E a você que dizem, quantas vezes eu fui casado e me separei tantas vezes? Será que nós temos que encontrar o nosso verdadeiro amor? Isto é real? Você precisa, antes de tudo, não precipitar em rumo à procura da sua cara metade. Você unicamente precisa perguntar para Deus, eu não preciso de um homem, eu preciso do amor. Eu não preciso da mulher, eu preciso do amor. Eu preciso da união, eu preciso daquele conjunto, porque é preciso, é necessário. Existe machos e fêmea para que os dois se unem e se dão as mãos e que se represente bem Maria e José. Deus Todo-Poderoso vai entrar nos vossos corações, vai entrar no vosso lar, vai ensinar você a respeitar você mesmos, em procura de ser feliz, à procura de realizações, à procura de trazer força, de trazer exemplo, de lutar pela paz, de lutar pelo amor e de tirar de você, de tirar da sua frente a dúvida, porque a dúvida que você tem é uma falta de compromisso com Deus ou com você própria, porque você não tem coragem de enfrentar a realidade,
Você não é capaz de olhar para você mesmo e ter condições de buscar para você o que você precisa. Então, antes disso, você mergulha no mundo do solidão e precipita a sua felicidade e vai cair outra vez, vai sofrer de novo, porque você precipitou. Você deu resposta para o público, mas não deu resposta para você mesmo. Eu vou me casar porque eu vou mostrar para esse moço. Não adianta. Não adianta, isso não te faz feliz, isso não cobre você de felicidade. A felicidade é algo muito importante. Antes de tudo, saber quem fomos, quem somos, o que viemos fazer, o que teremos que fazer para que nós podemos ser felizes. Portanto, minha gente, a você, mãe, a mulher, para mim, é a sublimidade. Ela representa o mundo, ela representa a paz. Ela tem todo o valor. O valor maior da terra é da mulher, porque ela é simbólica. Porque aquele homem machista, covarde, e te achar que isso não seja verdade, que ele me prove que ele não nasceu de uma mulher. A mulher é o símbolo da vida, é o símbolo do mundo. Mesmo aquela maltrapilha caindo na rua, mesmo aquela mal vestida, aquela que está ali deitada ao relento, tomando chuva e não tendo o que comer. Você é uma pobre miserável, mas melhor do que qualquer homem, porque você é uma mulher. Que Deus abençoe todas as mulheres do mundo, principalmente as mães. E que estas crianças que estão crescendo, cresçam sob a proteção e o ensinamento dos seus pais. E que esta mãe espalhem para o teu filho e dê para eles ensinamentos profundos para que eles se preparem para enfrentar este mundo. O mensageiro dizem, quando nasce uma criança, não é momento de se desejar que nós estamos em paz, soltar fogos, não é momento de gritar e de dizer graças a Deus, porque se você tem um compromisso muito sério de educar, de acompanhar aquela criança no seu dia a dia e fazer com que ela seja decente e procedente. Então, aqui nesta terra, quando a pessoa passa por um período longo e envelhece, e ele vai embora, aí é motivo de muita satisfação, porque está entregando o Filho de Deus para o nosso verdadeiro Pai. Então é isto. Vocês que estão aqui hoje, à procura de realizar os seus sonhos. Você que está tão doente, porque você diz, eu estou apaixonado. A minha namorada me largou, ou a minha mulher me largou, ou eu não sei o que fazer, eu estou explodido, eu estou estourado, eu não aguento mais, eu estou entrando em crise possessiva, eu estou obcecado, eu estou até mesmo decepcionado, até com Deus, comigo mesmo, com a vida, porque eu estou sofrendo. Você tem que aprender a vencer os seus sofrimentos. Você tem que saber, será que eu estava sendo correspondido? Será que é a pessoa correta, é a pessoa da minha vida? Parece que não. O mal está aproveitando de uma oportunidade que você está dando para ele e estão se deprimindo. Estão te fazendo depressivos, estão fazendo vocês doentes até a ponto de matar, até a ponto de suicidar. Porque veja você, às vezes uma pessoa devidamente apaixonada comete um assassinato, mata a própria mulher. E amanhã ele vai para a cadeia e fica sorrindo, parece que sai aquela paixão dele, ele não importa com ela que morreu, ele está importando mais que ele está preso. Mas não importa mais, porque o próprio obsessor se libertou dele na hora que ele cometeu o crime que eles queriam que ele cometesse. Então, a obsessão, amor, a gente não se ama sozinho, não. Se vocês encontraram uma pessoa, tem que ser correspondidos. E você tem que conhecer se realmente você ama ou se realmente você é amado. E se isto é verdade, vocês então investem nesse seu amor, porque o próprio mal, para poder arrancar de vocês ou fazer vocês infelizes, tira de vocês os frutos que vocês têm nas suas mãos, que é o alimento da sua vida ou do seu próprio espírito. Então, a cada um de vocês que tem qualquer um tipo de problema desse na vida, agora chegou o momento de elevar o seu pensamento e dizer, meu Senhor, eu só quero ser feliz. Eu preciso
se eu perdi alguém que me vai me fazer feliz, que é tudo que eu mais quero para a minha felicidade, que talvez estamos sendo prejudicados por uma força diabólica, faça que isso saia do nosso caminho, faça que isso desapareça, que a gente reconcilie, que a gente volta a viver em paz, que a gente pode lutar, destruir o que está nos destruindo, que nós podemos nos dar as mãos e falar obrigado, Senhor, você me presenciou. Obrigado, Senhor. O mal não nos venceu. Mas acontece que a gente resolve problemas com outros problemas. Não resolve, não tem como resolver. Porque quando você está passando por um problema, você cria outro para tentar implicar ou resolver uma coisa que não tem solução. Tudo tem que haver bom senso, pensamento positivo, orações e até mesmo você levar o pensamento e dizer: Senhor, eu preciso de sua presença, eu sou teu filho, eu estou aqui na terra preso a um corpo que tem um dever aqui a cumprir, e eu não tenho força, não estou tendo força para cumprir o dever que a mim foi designado, porque eu estou sendo fraco, estou sendo possuído pelas indecisões, eu estou sofrendo a dor de amor e da separação. Me faça forte, eu preciso encontrar o meu verdadeiro amor, eu preciso de encontrar a minha vida, porque o nosso corpo, do pó viemos e para o pó vamos retornar. Nós não somos nada, nós somos apenas um corpo que prendemos o Espírito que é Filho de Deus. Ele veio aqui para pagar as dívidas do antepassado. Mas no antepassado, muita gente diz assim: olha, por que eu vou pagar uma coisa que eu nem tenho conhecimento? O seu corpo está inconsciente, mas o seu espírito tem conhecimento sim. Porque quando ele foi para reencarnar, ele pediu a Deus que queria voltar à terra para pagar a dívida que ele tinha para com ele. De que forma você quer pagar a sua dívida? Quer ir para um lar pobre, passar por diversas dificuldades, ser reconquistada por sua mãe, ser inimigo dela, ser reconquistado, ou amar profundamente os seus pais e viverem? De que maneira? Você vai ter que aprender para redimir a tua culpa. Então vem, todos eles vêm, todos nós viemos conscientes sim, só porque ao chegar aqui tornamos inconsciente. Em alguns momentos lembramos, vagos momentos lembramos: ah, parece que eu já passei por aquilo, parece que isso já me aconteceu, isso está passando por mim, mas parece que eu já vivi isso antes. Então, portanto, minha gente, é muito fácil a gente destruir o que está nos destruindo. Primeiramente, aceitar a vida que temos, aceitar os momentos que vivemos e buscar para conosco todas as forças que nós necessitamos para a evolução do nosso próprio espírito, para a destruição do próprio mal. O mal, nós não queremos brigar contra ele, não, de forma nenhuma. Apenas nós queremos doutrinar a ele. Nós queremos ensinar que aquele que te prejudica, que tirou de você a sua felicidade, que ele não faça isso, que ele se prepare, porque também são filhos de Deus, para que eles não precisem de voltar para este mundo em uma nova reencarnação pior do que eles tiveram antes. Então, para isso, eles precisam aprender muito, aprender a ser bons, aprender a fazer caridade, aprender a conviver no nosso meio sem te prejudicar. Ao nosso pai, à nossa mãe, ao meu irmão, aqueles que já foram embora desta terra, aquele que me trouxe para o mundo, o meu grande pai, homem honesto, lutador, trabalhador, a minha mãe, aquela mulher digna de merecer um abraço nesse instante, se ela estivesse aqui, nesse momento, porque foi muito mãe, muito meiga, muito carinhosa, muito bondosa, que já partiu, que já estão ao lado do nosso Pai. A eles que estão lá, a eles que passaram por aqui, eles que deixaram a sua semente. Eu sou uma semente tua, minha mãe. Eu quero ser uma boa semente, por favor, me faça instrumento do nosso Pai. Me faça forte para sustentar os fracos.
Me faça sorridente para fazer sorrir os que choram. Me faça, Senhor, me faça. Eu preciso aguentar a fraqueza daqueles que são fracos. Eu preciso de ter-lhes nas minhas mãos para poder acariciá-la e dizer: caminha em direção, porque seu futuro está adiante. E eles encontrar, Senhor. Me dê esse poder, é só isso que eu quero, eu não quero mais nada. Simplesmente eu quero que você dê para mim condições de fazer o que chora sorrir, condições de fazer o que tem dor, ele cessar as suas dores. E eu já tenho muito o que agradecer. Às vezes eu nem não posso pedir tanto, mas o que peço não é para mim, o que peço é para vocês, o que peço é para o seu lar, é para o teu filho. Eu não quero para mim, porque eu já estou aqui em condições até de partir. Se ele vê que isto é algo muito eficiente para mim, que eu já estou em condições de ir para o Senhor, então seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Mas eu tenho que agradecer bastante, tenho que agradecer pelo nosso irmão Lecap, Yasmin, pelo menino, que eu conheci esse nobre irmão, essa nobre irmã aqui nesta casa, que por uma vez tornamos amigo e amigo para sempre, porque nós falamos de verdade, nós buscamos a verdade e a verdade está renascendo a cada instante. Nasceu há pouco tempo o seu segundo filho, que é Yasmin. Que Deus abençoe essa criança, porque ela é abençoada, ela veio porque Deus te mandou esse presente, essa coisa linda que vai preencher sempre esse amor, e sempre enfeitar o seu lar, sempre fortalecer o seu amor pela tua família. Que Deus também abençoe a todos nós, a Viola, a Reni. A Reni, por exemplo, essa mulher que um dia eu conheci há muito tempo, conheci essa mulher chorando com seus meninos pequenos. E uma oração que fizemos, o mentor espiritual disse para ela: olha, minha filha, os seus dois filhos, vocês são um gênio, eles vão crescer e você vai ter muito orgulho dos seus dois filhos, mas só porque você vai ter uma menina. Ela só tinha os dois filhos já grandinhos. Aí nesse momento que ela estava chorando, ela sorriu. Deus sorriu e falou: não tem nenhuma responsabilidade de eu ter mais uma filha. Não existe, ainda mais mulher. Eu falo: não é porque eu estou abusando, porque não existe responsabilidade. Eu gostaria que viesse aqui Esther, aqui na frente, para mostrar a beleza dessa menina que veio. Eu falei: ela é uma menina de cabelos pretos, uma menina linda, está vindo, e ela vai preencher muita coisa de bonito para nós. Aqui está a Esther, é esta aqui que nasceu nesse dia que nós falamos para a Reni está aqui, ela é essa que é a mãe de Esther. Falamos para ela: olha, você vai ter uma filha. Eu tenho dois filhos homens, já são grandes, não há nenhuma possibilidade para ir, ela é linda e vai ser muito inteligente. Aqui se comprova a beleza da menina, a inteligência da menina e a vinda nesta mãe, que foi um dia quando ela estava tão triste. E os meninos, que é o André e que é o Renato, são professores de universidade, são meninos, foi eu que peguei e levei eles para Uberlândia, mudei eles para Uberlândia, e lá esses nossos irmãos estão fazendo a vida, mostrando a sua eficiência e provando que o mentorismo espiritual sempre diz a verdade. Por isso, Esther, você vai ser muito feliz, sempre feliz, tá? Então Deus hei iluminar todos os nossos irmãos que aqui estão presentes, não só ele, mas também como tem aqui a nossa irmã, que é a nossa irmã Viola, que ela teve o seu primeiro filho e depois os mentores espiritual falou para ela lá em Abaeté, quando eu estava lá: você vai ter mais 2 filhos, e um filho era um médico com muita sabedoria. Aí o marido disse: não tenho condições. O primeiro filho veio, quase que ela morreu, e o médico já fez todo o diagnóstico, ela não tem como ela engravidar mais.
falou assim, olha, o médico tem todos os poderes, mas ele não tem o poder de Deus. Aí, graças a Deus, dentro de pouco tempo, ela veio a engravidar, teve os 2 filhos, que é Dinha, que está aqui, e o Beto, que está na área de saúde, é de uma eficiência muito grande. Isso também foi falado para ela, e graças a Deus, os nossos mentores espirituais sempre trazem a verdade para todos nós. Então, nós temos muitos dos nossos irmãos aqui, que vieram hoje pela primeira vez, outros já veio muitas das vezes, que nós fazemos todos os anos, e que estão também recebendo isso como exemplo, para que você tenha um pensamento positivo e receba o que você tem que receber, que é os nossos mentores espirituais, e que é a paz de Deus que esteja com você, esteja no seu lar, esteja te ajudando. Tem aqui a Zinha, que está aqui também, essa mulher ainda muito jovem, casado recentemente, e foi nos médicos, e o marido dela sempre era aquele cara bem doidado. Chegou lá e falou assim, os médicos falou para mim que se eu quisesse ter uma mulher, eu posso caçar outra, porque essa aqui não vive mais não. O coração dela não tem resistência, está estourado, não vive mais não. E se eu quiser ficar, ainda brincou assim, se eu quiser da mesma família, eu posso escolher uma irmã dela. E ele era muito brincalhão naquele tempo, então passou isso tudo, depois mudaram para Abaeté, ela engravidou, e eu fui em Uberlândia. Quando eu estava em Uberlândia, um mentor espiritual, cheguei lá no mesmo dia, o mentor espiritual falou assim, olha, volta, porque se você não voltar agora, nesse momento, ela vai morrer. Aí, quando eu voltei, imediatamente, nem estive parada na casa do meu irmão, que eu cheguei lá, chamei ela, foi ela, o seu marido e até o Vino, né? Estava lá aquele dia. Nós fomos lá, fomos rezar para ela e falei assim, olha, agora você vai para o hospital, você vai ter dificuldade, mas você vai ter sua filha. Aí eu viajei para Uberlândia no mesmo dia outra vez, e quando ela foi hospitalizada, eles me ligaram lá e falaram assim, olha, ela não vai salvar não. Ela não vai salvar, diz que a criança já tá morta e ela também não vai escapar não. Vai, eu fui aí, foi para isso. De repente, ele falou, está acontecendo um milagre, nasceu uma menina, hoje já tem filho, ela já é avó, e graças a Deus ela está aí viva até hoje. Então nós temos muita coisa a agradecer, às vezes nós não temos nem mesmo muito para pedir, nós temos mais é que agradecer a eficiência, a bondade dos mentores espirituais que sempre já olhou por nós. E assim, nós temos pessoas, e muitíssimas pessoas aqui nesta cidade, em Uberlândia, como o nosso irmão Joaquim, que hoje está lá doentinho, que Deus aí de dar força para ele, que está preparando para a subida, que foi aquele nosso irmão que quando eu encontrei, um mentor espiritual, o médico diz assim, olha, ele tem 15 minutos de vida, e ele tem 15 dias de vida e não tem 15 minutos de vida garantida. Isso já está com mais de 30 anos, ele está vivo até hoje, e graças a Deus, que é o comandou o nosso centro em Uberlândia enquanto pôde, enquanto aguentou, enquanto deu conta. Então, nós temos muitíssimas as pessoas, nós temos a Cristiana, que deve estar aqui também, que ela veio, não sei se está aqui presente, em que conheci também garota, um mentor espiritual preveu toda a sua vida e disse para ela fazer o direito, ela fez, ela é advogada, ela veio, é de Cristalina, então, e que são pessoas que a gente tem profundo amor, muita união, a gente é unidos de verdade, nós temos amor de verdade, porque nós temos uma coisa bem forte, que é uma coisa espiritual, uma coisa bem bonita. Então, que Deus ilumina todos as pessoas. Nós temos aqui o compadre Tiãozinho aqui, ó, que está filmando, que acompanha a vida dele já faz muitos e muitos anos, e sempre juntos nós estaremos na luta. E houve uma época que ele estava também para morrer, que os mentores espirituais falaram para mim, olha, ele não está bem. Eu cheguei perto dele e falei, o que você está triste?
Ele falou para mim, não, eu não estou triste, mas tá, pode me contar. Ele contou, eu falei, então eu vou te acompanhar, vamos comigo. Levei para o Uberlândia, nós fizemos uma cirurgia e os médicos em Pato falou que não tinha vida também, nem mais para 15 anos garantido e nem para 15 minutos garantido. Já tem mais ou menos 20 e tantos anos, está aí forte, graças a Deus. Então nós temos que agradecer muitíssimo aos nossos mentores espirituais por tudo que ele fez e por tudo que ele faz para nós. E isso nós queríamos para todos vocês que vieram aqui, para a Fátima, que veio aqui de Brasília, para os seus filhos. Essa também é uma pessoa exemplar, uma pessoa amiga, muito fiel, muito dedicada. Nós queríamos para o nosso irmão, que é o Baixar, para o seu país, para a Marilinha, que tantas pessoas que fazem parte da minha vida de verdade, eles fazem parte da minha vida de verdade. Eles são o João, são pessoas que pertencem a mim, pertencem ao meu coração. E também a Gesilda, que enquanto o pai dela teve vida, estava aqui, veio trazendo ela doente, ruim para aqui, ela sarou e por muitos e muitos anos nós temos a casinha lá perto do Bonfinópolis, que ela está lá fazendo culto, fazendo as suas orações, fazendo os seus trabalhos, e o nosso irmão e a mãe dela já foram embora para Deus. Então deixou a semente também, porque ela é uma semente. Então nós temos multidões de pessoas, nós temos a Gilda, que são pessoas que eu conheci quando cheguei para aqui, nós temos a Coraci, que são pessoas que faz parte de minha vida. Então a todos vocês, minha gente, Deus hei de fazer vocês felizes, nunca deixar vocês serem infelizes, nem deixar a próprio mal dominar vocês ou acabar com vocês. A Gilza, por exemplo, é uma pessoa que parece que não tem cabeça não, a cabeça dela é meio voada. Ela teve uma certa ocasião que tudo que ela passa na vida hoje, tudo que aconteceu na vida dela, até nesse presente momento, eu não morava aqui ainda, estava mudando recentemente para cá, foi na hora que eu cheguei. Ela tinha uma funcionária que trabalhava com ela, morava perto de minha casa. Chegou lá com ela, com um tianinho pequenininho no braço, que era babá dele. O mentor espiritual, o cigano, que é protetor dela até hoje, falou para ela toda a vida dela. Falou, se você não fizer isso, vai acontecer isso, e você tem que ser isso. E aí ela ainda riu, brincou, porque ela é dessa brincalhona. E se ela contar a história para vocês, não faltou nada, né, gente? Nada. Tudo. Isso já faz quase uns 30 anos, né? 31. Então, é uma pessoa boníssima. Uma vez eu estava em casa, ele chegou lá com ela falando, ela está morrendo, uma dor de cabeça que estava estourando ela já estava quase desfalecendo naquele momento, né? Ela tive que sair com ela, nem por cento eu não dormi, eu tive que levar ela, eu, o irmão dela, não sei mais quem estava fazendo, nós temos que levar ela aí para um campo aberto, fazer um trabalho imediatamente, pedir os mentores espirituais para voltar à vida dela, porque ela estava morrendo, ela não tinha mais força, ela tinha acabado a força, e graças a Deus, naquele momento ela se reagiu, voltou, nós levamos ela embora, ela já não estava sentindo mais nada, deitou, dormiu, e está aí até hoje. Mas se Deus quiser, a gente passa muita coisa por esse tempo, mas nunca é tarde para ser feliz, você ainda vai ser muito feliz, se Deus quiser. Então a todos vocês, aos nossos irmãos de Pompéu, de Uberlândia, de Três de Maria, que é o tal do também faz parte de minha vida, e a todos vocês aqui de São Pinheiros, de Brasília, e a todos vocês que vieram, eu peço a Deus para que vocês não perderam a sua vida aqui hoje. Vocês receberam as mensagens tão bonitas que eu li, e além de tudo, vocês hei de alcançar o que vieram buscar aqui hoje. Porque a gente não alcança as coisas de qualquer forma, não. A gente alcança tendo conhecimento do que queremos, do que precisamos. E para isto é preciso de você conscientizar e pedir a Deus o que é certo para você, o que é correto para você, no sentido de trabalho, no sentido de amor, no sentido de vida, no sentido de saúde e no sentido de paz.
eu quero para todos vocês que os seus corações sejam abertos para que possamos abençoá-los a todos. Agora eu peço a eles e proteger nós contra todas as maldições. As pessoas que querem o mal contra vocês, as pessoas que já fizeram o mal contra vocês, todos eles serão agora nesse instante reconhecidos por Deus e perdoados até, mas que esses mal não permaneçam na sua casa, no seu corpo, e que vocês estejam livres dessas maldições, que vocês estejam prontos para ser felizes. Que nesse ano que nós estamos nele, até o próximo ano, que vocês colha tudo de bom que vocês estão plantando nesta noite. E que essas maldições que são jogadas no seu caminho, que essas maldades que tem feito contra vocês, que desapareça, que saia da sua vida, e que vocês sejam livre para viver, livre para lutar, livre para progredir, livre para construir a sua vida, para construir o seu alicerce de paz e de amor. Que o Senhor esteja no coração de todos nós. Abençoar você, mãe, abençoar você, filho, abençoar você, pai, abençoar todos nós, para que esta bênção seja sagrada e que esta bênção seja a nossa força. A você, mãe, o seu filho está embebedando, você não está gostando, ele está ultrapassando os limites, então pedimos a Deus nesse momento que dê para ele conscientização, que o próprio futuro deles está com ele, está na mão deles, e que você não pode fazer mais nada além de rezar e de chorar por eles, e de pedir a Deus que olha por eles. Nesse instante nós queremos que Deus olhe por os seus filhos, pela tua filha, que Deus olhe pela tua vida, que Deus dê para você poder, alegria e paz. Quando nós estávamos falando aqui, nós estávamos falando do nosso irmão Joaquim, que hoje está em Uberlândia, está velhinho, acabadinho, e nós aproveitamos a nossa vida, nós vivemos mesmo uma vida de muita paz, de muita alegria. Também foi eu que peguei a família toda e levei para Uberlândia. Graças a Deus estão todo mundo bem, que está aqui um filho, está aqui uma neta, e eu tenho saudade, muita saudade daquele nosso tempo. Mas isto é a vida, e esta nossa vida continue. Nós já perdemos a mãe, nós já perdemos aquela mulher que era um anjo de pessoa, era uma doçura de pessoa, aquela mulher que agora está ao nosso lado, Haroldo. Ela está do nosso lado e dizem para nós, dizem para mim, olha, meu irmão, meu filho, você foi tudo na minha vida, na nossa vida, na criação e na educação dos meus filhos. O meu maior prazer era quando você chegava em Uberlândia e entrava à porta de minha casa. Eu não sabia o que fazer. Queria fazer a comidinha gostosa, queria fazer o cafezinho e queria sorrir, daquele sorriso mais alegre. Então, vivi enquanto Deus me conservou aqui na terra, eu vivi. Hoje, eu vejo os meus filhos. Eu vejo os meus filhos diferenciados. Vejo um pensando de uma forma, outro pensando de outra maneira, e o Joaquim bem acabadinho. Então eu tenho tristeza por ele, e tenho tristeza por algum dos meus filhos, porque eles precisam de ter mais equilíbrio, precisam ser mais forte, porque você nos ensinou isto, e você nos deu o caminho para que nós seguimos. E o nosso caminho foi brilhante, foi bonito, e eu estou aqui, quero dar um abraço no meu filho, quero apertar o meu filho nos meus braços, quero apertar a minha neta nos meus braços e dizer a eles, estou feliz, estou com o nosso Pai aqui na terra. Para vocês ir para Deus, vocês terão que lutar muito e ser eficiente e bondoso, e que vocês não percam tempo em ser má, seja bom, porque quando vocês partirem, vocês vão ver que alívio quando você chegar ao lado de Deus. E também nós estamos aqui com o nosso irmão
que é o Dico Soares, que sempre esteve comigo nas minhas orações, ele dizendo assim: olha, Manuel, eu estava aqui presente e você falou na semente. Como eu sonhei em deixar uma semente muito eficiente aqui na terra, para que pudesse me representar politicamente. Tentei e com um não deu, tentei com outro não deu, estou tentando com meus netos, não está dando também. Eu tentei levar até minha filha Gilda, mas está faltando ainda alguma coisa. O que você pode me ajudar nisso? Faça a minha semente prevalecer, nunca morrer, porque ela está desgastada. Eu tenho sofrido, eu tenho chorado, eu tenho padecido devido a ver essa minha família acabar da maneira que está acabando. Eu tive na minha vida, eu tive um momento muito ruim, mas muito ruim mesmo. Foi no momento que eu descontrolei e passei dos limites, ofendi a minha filha ficou muito magoada comigo. Eu tenho certeza que ela já me perdoou de boca para fora, mas de coração ela ainda tem mágoa comigo, e eu quero que ela me perdoe para valer, porque eu gosto muito dos meus filhos e amo muito os meus filhos, todos eles. Então eu estou aqui trazendo essa mensagem e pedindo a Deus para todos eles, pedindo a Deus para os meus filhos e pedindo a você que não deixa a minha semente morrer, ela está desgastada. Então Deus esteja com você, meu irmão. Então nós estamos também com a Véia Maria, outras as pessoas, a Dona Ivana, que está aqui, que também pertence ao nosso meio, a Eva, então com diversos daqueles nossos irmãos que já esteve conosco, e até um que foi recentemente, que eu não quero citar o nome dele, está aqui com a gente. Então Deus esteja com vocês na glória do céu, meus irmãos, porque todos nós estamos preparando para ir também, um dia iremos. Então que quando for, que nós queremos ir direto como vocês foram. Nós preparem para nós este nosso mundo, o mundo do nosso Pai. Então aqui, minha gente, nós estamos aqui com os pães e com os vinhos. Os vinhos representam o sangue de Cristo e os pães representam o corpo de Cristo. Então ele dizem: bebei do meu sangue e comei do meu corpo. Ele te sustentará e te fará forte e feliz. Então nós estamos pedindo a Ele que prepara esses pães e prepara estes vinhos para que ele seja o teu sangue, se transforme em teu sangue, aumentando a nossa capacidade, a nossa vibração, a nossa inteligência, a nossa saúde, a nossa paz e o nosso amor. Este é meu corpo. Então que nós usamos o corpo do Senhor, para que o Senhor nos reveste de poder, de alegria, de sabedoria, de amor, de paz, e que também nos defenda do mal, das pessoas que nos fazem o mal, das pessoas que querem o mal contra nós, e abrir os nossos caminhos para que nós podemos realizar os nossos sonhos, o nosso sonho na afetividade, o nosso sonho na profissão, no trabalho, em que tudo hei de acontecer para vocês a partir de agora. Aquele que está desempregado, arranjar um bom emprego, aquele que tem empregado, que mantenha o teu emprego, que seja bom funcionário, que o patrão goste de vocês, que te dê mais liberdade o quanto você é merecedor. O Joaquim, o nosso irmão, que também é uma pessoa que pertence ao meu coração, que Deus te dê para ele, dentro do teu trabalho, da tua vida, todos os ensinamentos que ajudam as tuas irmãs, os seus irmãos, a tua mãe, os seus filhos, e que dê para você paz e união cada vez mais forte, mais eficiência e mais felicidade. Que nós não podemos ter dificuldade na nossa vida, nós temos que ter facilidade, porque tudo que fizemos é para o bem nosso e para o bem do nosso próximo, para o bem do nosso povo, para o bem do nosso semelhante, e nós queremos ajudar-os a todos. E a todos vocês, a Verônica, que receba a bênção de Deus, o Senhor Jesus, que é meu amigo também, que
me comunicou lá em Coromandel, que receba também as nossas bênçãos. Um abraço agora de fraternidade de todos nós nesta casa. E a todos vocês que estão aqui presentes, meus irmãos, eide, bebei do sangue do Senhor e comei do teu corpo, porque Ele te sustentará e afastará de vocês toda dificuldade, abrindo o teu caminho para uma vida melhor, impedindo os maus fazejos de aproveitar de sua vida ou de tentar querer atrapalhar você. E aquelas pessoas más, aquelas pessoas que usam maldade para fazer contra um, contra outro, contra nós, que essas pessoas, que elas tenha compaixão, aprenda que não se deve fazer o mal a ninguém, aprenda a respeitar a si mesmo, aprenda a saber que a dor que eles estão sentindo, ou que eles sentir, é uma dor que eles querem que os outros sentem, e não podem. Você chora de dor, por que você querer que esta dor o seu semelhante, o seu irmão, o seu amigo, o seu inimigo sintam? Isto não pode acontecer. Você tem que ter piedade de você mesmo, não desejar o mal a ninguém, não desejar o mal às pessoas que estão aqui ou pessoas que estão próximas a você. Então, a vocês que fez tanta maldade com esse povo, esquecei dessas maldades, não faça isto. Agora que nós estendemos as nossas mãos em cima desta mesa, para que o Senhor derrame nas nossas mãos os seus bonitos fluidos, fluidificando esses pães, fluidificando também todos os objetos que vocês trouxeram aqui, que vão usar durante todo o ano, que vão proteger vocês, que vão defender vocês das maldições, que não vão deixar acontecer nada de mal com vocês, que vão impedir o acidente, que vão impedir o nervosismo, as doenças incuráveis, que todos vocês hão de receber a bênção e a cura, curar os seus maus, curar as suas doenças, curar as suas tristezas, apagar as suas lágrimas, fortalecer vocês, dê para vocês um caminho que vocês irão seguir, um novo caminho que vocês irão seguir. Senhor, essas pessoas que vieram aqui hoje em busca da nossa caridade, eu quero que eles todos recebam. Eu quero que eles, agora nesse momento, elevem o pensamento e façam o seu pedido. E eu vou pedir para vocês ser atendido. Senhor, nós estamos aqui, somos teu filho. Nós estamos aqui em teu serviço. Nós estamos aqui pedindo que você nos abençoe e tira de nós toda tristeza e toda maldição. Nos ajuda a raciocinar melhor, nos ajuda a compreender, nos ajuda a perdoar, nos ajuda a ser perdoados, nos ajuda a ter força para que nós podemos ajudar as pessoas mais fracas. Senhor, esteja conosco nesse momento, impedindo qualquer invasão do mal, não deixando que ele nos atormenta. Nós precisamos de conscientizar e ter poder para curar todos os nossos maldade ou a maldade que eles nos quiserem fazer. Senhor, esteja conosco. Olha, Senhor, eu estou recebendo aqui um sentimento, não é uma mensagem, um sentimento de uma irmã que está presente à nossa vida, que ela diz assim: olha, Manuel, é muito difícil fazer renascer o que já não tem mais vida, mas é fácil me fazer aceitar e compreender. Por favor, toquem em meu coração, porque eu hoje sou uma professora e estou lecionando e tenho muita eficiência para lecionar. Mas eu sou uma pessoa que não sou completa. Mas eu tenho que agradecer a Deus, porque fui portador de tumores nas trompas e foram tiradas. E eu tinha maior loucura para ser mãe.
não há possibilidade. Mas eu vou agradecer a Deus por estar viva. E às vezes choro emocionadamente por causa do que me aconteceu. Mas, por favor, toque em meu coração. Tira esse sentimento. Não porque não merecia ter filho, porque eu acho que merecia, porque sou uma pessoa boa. Mas, de qualquer forma, eu tenho que agradecer a Deus, porque além de eu estar aqui na Terra, eu ainda estou convivendo com diversas crianças e quero ensinar. Eu quero participar da vida das pessoas mais carentes. Eu quero ter condições de ajudar as pessoas que sofrem. Eu quero ter este coração. Me faça forte, porque eu tenho chorado. Muitas das noites eu moro em Pompéu e tenho me consolado com os meus amigos. Conheci pessoas maravilhosas como Marinha, como Renato, como Liene e outras as pessoas mais que eu não conhecia. Eu estava praticamente a sós, quase sem saber em que rumo tomar. E de repente Deus pôs eles no meu caminho. Obrigado por isso. Hoje eu estou aqui conhecendo também você, que também fará parte de minha vida. Obrigado por isso. Mas me toque, me faça aceitar o que me aconteceu. Faça eu agradecer por estar viva e me faça sentir capaz de ajudar as pessoas que precisarem de mim. Você é capaz, meu irmão. Você tem eficiências e bondade. O teu coração é enorme. Você possui um senso de humor muito delicado. E Deus estará com você. E tudo que te aconteceu foi obra do destino. O nosso corpo não é nada, porque nós do pó viemos e para o pó retornaremos. Contenta e fica feliz por estar aqui. E ficará aqui por muitos e muitos anos. Enquanto estivermos aqui, queremos te dar a mão, ser seu fiel amigo e estar sempre presente na sua vida. Que Deus te proteja. Então Deus esteja conosco agora, terminando as bênçãos dos pães, porque às vezes me vem mensagem e eu tenho que passar para os nossos irmãos. Mas então nós vamos terminar as nossas bênçãos para que transforma esses pães aqui em medicamento, porque Ele é o corpo do nosso Criador. Que transforma esses vinhos em medicamento, porque Ele é o sangue de Cristo. E que Ele seja um medicamento para limpar o nosso corpo de todas as maldições e de nos ajudar a trazer para nós todas as bênçãos de Deus. Olha, vem mais uma mensagem aqui. Eu vou ter que parar para dizer. Olha, chegou aqui há uns 2 anos atrás uma mãe sofrida, um pai quase rejeitado, que a mãe já não estava entrando mais em entendimento com ele, e uma filha meiga. E nesse dia, quando nós estávamos aqui fazendo as orações, um mentor espiritual, uma entidade que era um filho dela, disse: mãe, não fique mais triste, você está chorando por mim, você está sofrendo por mim. Eu fui assassinado, eu era uma pessoa muito boa e amava demais a você e a meu pai e a minha irmã, mas eu fui assassinado. Não posso estar com você, mas nem por isso você pode morrer ou tem que morrer ou abandonar meu pai. Vocês têm que unir a cada instante mais. Já pedi a Deus e Deus me deu a permissão de voltar. Vou voltar para nossa casa. Eu vou reencarnar na nossa casa. E graças a Deus, dentro do próximo ano, no início do ano, a nossa irmã, a irmã dele, dizem: Manuel, eu estou grávida. Então nós não temos motivo para entristecer, mas sim de agradecer, porque o seu irmão está voltando. E graças a Deus, os dois, essa família voltou a se unir, tem uma união muito perfeita e a criança está para nascer ainda este ano. E que seja bem-vindo, estamos de braço aberto te esperando. Então Deus abençoe os pães, abençoe os vinhos, que esses vinhos é o sangue do Senhor, é o sangue do Criador, e esses pães é o teu corpo. E que cada um de nós, ao usar esses pães, estamos comendo o corpo de Jesus, que Ele vai fortalecer o nosso, que vai tirar a maldade do nosso corpo, e que vai abrir o caminho
do nosso corpo, para que nós realizamos nosso sonho, para que nós sejamos felizes no amor, para que nós tenhamos um trabalho decente, para que nós temos um emprego decente, para que nós seguramos o nosso emprego que temos e para que nós sejamos amigos de todo mundo. E que o sangue de Cristo também é o vinho que nós bebemos. E ele fortalecerá o nosso corpo, arrancará as nossas doenças, tirará todas as maldições e limpará o nosso corpo de qualquer eficiência, de todas as maldições que tiver jogado, de magia negra, de macumbaria, de mal intenção, será afastado, porque nós vamos beber o sangue do Senhor. Nós vamos comer do teu corpo para alimentar o nosso espírito e o nosso corpo, para fortalecer a nossa vida e para tirar de nós todas as forças do mal. Então, agora neste momento, minha gente, nós podemos também agradecer a Deus pela vida de Sabrina. Sabrina é a criança de compaixão super dotada, uma inteligência enorme. E ela, quando a nossa irmã Luciene perdeu um filho, eu chegando lá, ela estava muito triste, eu conversando e fazendo engraçado, vocês vão receber um presente de Deus e que vai chegar, vai passar como sonho. Esse que você perdeu, parece que amanhã mesmo você já está com a sua criança nos braços e vai ser uma pessoa muitíssimo inteligente. E veio, passou como sonho, parece que foi questão de estalo de um dedo. E a menina está aí, super dotada, inteligentíssima, e que Deus dê para ela cada vez mais sabedoria e dê para os pais mais união, que cada vez eles sejam mais felizes. Que Deus então nos abençoe. E cada um de nós podemos usar os vinhos e os pães, porque eles transformará o nosso corpo em fortaleza. Que Deus esteja presente nas vossas vidas, esteja no vosso lar. Agradecemos a nossas bonitas instruções de Ulisses, agradecemos a nossas irmãs que fizeram as suas saibas perguntas e agradecemos a todos vocês que estiveram e que estão aqui presentes e que levaram o seu pensamento e que vocês recebam tudo o que vocês vieram buscar. Que esse ano seja um ano de felicidade para todos, de realização, tanto no amor como no seu trabalho. Deus esteja com todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.